Já estamos de volta aqui no seu programa Vida e Saúde, Flavinha. É tão difícil esse nome que eu até errei, viu? Esporotricose, não é espirotricose, tá? É quase um trava-língua, né? Mas até o final do programa o pessoal vai aprender a falar junto com a gente. O pessoal vai, não sei eu. Vai sim, vamos sim. Olha só, Flavinha, a esporotricose até pode ser uma infecção pouco conhecida, mas a sua distribuição está em todo o mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, que apresentam altas temperaturas e umidade. Ela é uma micose subcutânea, mais frequente na América Latina, inclusive aqui no Brasil, viu? Por mais de um século, a esporotricose foi descrita como uma doença ligada à atividade ocupacional, como agricultura ou jardinagem. Porém, atualmente, tem havido grande surto envolvendo famílias em áreas urbanas. Diante disso, recebemos hoje a infectologista, a doutora Odele Nicole, para explicar melhor essa doença e entender como ficar longe dela. É isso mesmo, doutora Odeli, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Para falar desse tema, gente, que é super diferente. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar da esporotricose humana, é isso mesmo? É isso mesmo, bom dia. Agradeço muito o convite aqui para o programa, para poder conversar sobre este assunto que eu acho bem relevante para a população. Legal. E, doutora, vamos começar então explicando o que seria a esporotricose humana. Certo. A esporotricose humana, né, ela era antigamente conhecida como aquela doença do jardineiro, doença do florista, assim como o Thiago estava comentando, né, uma doença infecciosa de clima tropical, subtropical. E ela é uma micose, né, micose, uma doença causada por fungos e realmente é a mais comum das micoses profundas que temos no Brasil e na América Latina. E ela atualmente também configura como uma zoonose de importância de saúde pública, né? E ela pode afetar tanto humanos quanto animais, e aí o problema do ciclo de transmissão, né? E ela acomete qualquer tipo de pessoa, independente de sexo, de idade. O que é bom é que é uma doença geralmente benigna, restrita à pele, tecido subcutâneo e vasos linfáticos, porém, se a gente não controla, ela pode evoluir com complicações e, inclusive, ser letal. Olha que sério. Vamos explorar mais aí então, doutora, quais seriam as causas dessa doença? Certo. Então, ela, até o nome vem daí, a esporotricose humana, ela é causada por fungos do gênero Sporotrix, né? É por isso que é o nome. Os mais comuns são os Sporotrix schenck, né? E os Sporotrix brasiliensis, que eles estão realmente presentes no ambiente, né? Eles são presentes na natureza como parte da população do ambiente, no solo rico em material orgânico, nos espinhos, nas roseiras, nos arbustos, na vegetação em decomposição, especialmente, né? No galho podre, folhas que caem, né? Para a terra, algas, bambus. Então o fungo, ele vive aí, não necessariamente causando doença. O problema é quando ele entra em contato com os tecidos, que aí ele desenvolve a sua forma infectante, podendo acometer e causar a doença no hospedeiro, que poderia ser o animal ou o humano. Muito bom. Bom, já que começou a citar um pouquinho aí, doutora Odeli, sobre a questão da transmissão, a gente tem um gráfico aqui para entender um pouquinho melhor como que ocorre essa transmissão. Se pudesse explicar para a gente como que funciona aí, a gente tem um gráfico bem explicativo e a gente vai tirando as plaquinhas para o pessoal entender um pouquinho melhor. Perfeito, eu gostei muito desse gráfico porque aqui eu vejo que vocês estão mostrando tantas plantinhas, né, as folhinhas, temos um pouco do solo que tem o material contaminado. Então, nesses lugares aqui os fungos moram, né, que é o hábitat deles. E aí, por que temos aí os animais aí no meio, né? Eles são os principais hospedeiros, tá? Aí, por isso que a gente também chama ela como uma zoonose, né? Que geralmente é através deles que a gente vai poder transmitir para o humano. Mas para que essa transmissão aconteça, deve existir um contato traumático com a implantação do fungo por meio de uma lesão na pele ou mucosa. Tem que ter um acidente, né? Que gere uma quebra de barreira mecânica da pele. Então, geralmente existem acidentes com esses espinhos, farpa, palha, lascas de madeira, contato com esses vegetais em descomposição, ou, por exemplo, arranhaduras ou mordeduras de animais que são doentes, sendo o gato a mais comum fonte de infecção. E aí, através desse contato, ele vai gerando essas úlceras ou feridinhas que a gente está vendo aí na pele. Olha só, então só para
Para resumir aqui, então, o contaminado as plantas ou o solo ali do lado do Tiago, né? Passa para os animais e se a gente entrar em contato com esses animais, a gente pode se infectar. Aqui a gente está com uma figura de um gatinho. Seria os gatos os maiores, como os que transmitem, os transmissores, né? Seria isso? Os maiores vetores, né? Vetores, isso. Isso, exatamente. O gato é o reservatório mais importante, ele tem a mais alta carga fúngica, inclusive do que comparado com as plantas. Então, ele realmente ele desempenha um importante papel, né, como fonte de infecção, porque ele tem bastante carga fúngica nas lesões que ele leva. E pelo hábitat mesmo dele, né, que ele entra muito em contato com solo, com plantas, ele gosta de ficar circulando por aí. Muito bom. Só uma dúvida, doutora. A gente citou aqui os animais, você falou, né? Se tiver uma lesão na pele, o contato talvez traumático com a questão do animal. Mas também o consumo desses animais. A gente viu na pandemia, muito se falou a respeito do consumo de animais, pode transmitir um vírus, algum tipo de doença. Isso também, nesse caso da esporotricose, também pode acontecer isso ou não? Na verdade, como assim, a gente imagina que as pessoas não vão comer o animal cru, né? Mas assim, já que durante o consumo animal ele já existe um processo de cozimento e tudo mais, aí pelo menos assim, se esperaria que as altas cargas térmicas, né, da cocção e tudo mais realmente apaguem esses esporos, né, que o fungo não exista mais de uma forma viável. Então, ela é muito mais frequente mesmo pelo contato, tá bom? Uhum. Tá. Doutora, ainda nessa linha, e ao contrário, o humano também pode transmitir a esporotricose para o animal ou para outra pessoa? Como que seria isso? Então, essa é uma pergunta interessante. Na teoria, poderia, mas não é o que tem acontecido. A transmissão interhumana, a transmissão de humana para outros animais, ela é muito rara. Tá? Por quê? Porque o humano ele tem uma concentração muito mais baixa das células de fungo na lesão, o que diminui essa possibilidade de transmissão. A diferença do gato, que tem uma concentração muito alta, né, do fungo. Alguma coisa no sistema imunológico dos gatos, né, deixa que ele seja muito fraco em frente do fungo e desenvolve uma forma muito mais virulenta de infecção e de maior infectividade. E isso é diferente dos gatos, inclusive com todos os outros animais. Os outros animais, eles também são suscetíveis a pegar a doença. Porém, quem realmente desempenha um papel fundamental é o gato, por quê? Porque ele desenvolve essas formas que são muito mais graves e são os principais acometidos por conta do tipo de hábitos que ele tem, né? De usar muito a terra, de ficar saindo à noite, de delimitar terreno, brigar aí um gato com o outro, né? Então, é por conta disso. Tá bom, doutora, a gente vai começar agora a explicar um pouquinho como é que são os sintomas, né, dessa doença. A gente tem aqui o nosso gráfico, eu vou começar aqui pela minha esquerda, tá bom, Flavinha? Okay. Pela esquerda do gráfico. Surgimento de lesões ulceradas com pus. Isso. Então, depois de um tempinho, né, de incubação, que geralmente são uns 14 dias na média, mas pode ser até um mês, inclusive, depois desse contato, começam a surgir essas lesões ulceradinhas que podem se apresentar com essa secreção, né, que são as primeiras lesões características também. Tá bom. O próximo sintoma seria ferida ou caroço que cresce ao longo de algumas semanas, né? Seriam outros sintomas aqui. Isso, nem sempre ela se apresenta só como uma feridinha, como aquela primeira lesão, que era só como uma pitadinha de inseto. Esta pode ir aumentando e gerando uns caroços, que inclusive tem um nome muito engraçado, que é o rosário esporotrítico, que ele aparece um rosário como se fosse um cordãozinho de nódulos que eles vão crescendo e formando uma lesão ao longo do membro. Nossa, parece ser algo que incomoda bastante, né? As feridas com pus, esses caroços. Olha aqui, um outro sintoma. Feridas que não cicatrizam, tem mais essa ainda. Exatamente, feridas que não cicatrizam. Isso é muito importante de você observar, né? Que às vezes você pensa que uma picadinha de um inseto, você não dá atenção, só que ele não caçaram, né? Não cicatriza, então aí você tem que investigar. Não, tem que tomar cuidado mesmo. Às vezes a gente fica achando que vai passar, né? Daqui a pouco eu passa alguma pomadinha que está acostumada para cicatrizar, né? E pode acabar provocando algo pior ainda. Vamos aqui para um outro sintoma.
Olha, tosse, falta de ar, dor ao respirar e febre. Olha aí. Olha, isso daí é bem menos frequente, tá? Geralmente, como eu estava explicando no início, ela é uma doença muito mais restrita à pele. Já esses sintomas de tosse, falta de ar, dor ao respirar, sintomas sistêmicos, eles podem se apresentar muito mais em pessoas que têm algum comprometimento da imunidade, né, que tomam certas medicações imunossupressoras, têm alguma doença grave, então em outras formas de esporotricose também. Olha, antes aqui, Thiago, é até bom lembrar, porque isso aqui é muito parecido com Covid, né? Exatamente. A pessoa ficar atenta a esses últimos sintomas aqui. Exatamente, e por isso eu até pergunto, doutora, como que a gente faz o diagnóstico, né, dessa doença? Porque talvez tem esses sintomas aí que parecem de Covid e a pessoa acha que é Covid. Pode confundir, mas, na verdade, tem outros sintomas ali primeiros, né, que podem, né, dar o diagnóstico. Como que funciona? Como que é esse diagnóstico? Tem que ir no hospital? Não sei, como que a pessoa pode fazer? Sim, sempre é importante diagnosticar o problema, né? Então, tem que se fazer, por isso que é importante ir ao médico sempre. Por quê? Porque precisa ser feita uma correlação, né, entre dados clínicos, dados epidemiológicos e os dados laboratoriais. Então, o médico vai ter que fazer uma boa anamnese, perguntar se a pessoa viajou, se mexeu com alguma coisa, algum material, planta, se entrou em contato com algum tipo de animal, se tem animais domesticados em casa, se alguém está com problema de saúde e fazer a confirmação laboratorial também, né, através de exames micológicos, né, que existem uns exames laboratoriais que são feitos para poder ter o isolamento do fungo, para poder ver através do microscópio ou esperar ele crescer no meio de cultura, onde a gente resgata o funguinho mesmo para poder realmente confirmar o diagnóstico. Então, é muito importante sempre ir no médico. Legal. Flavinha, a gente está num outro gráfico aqui. Sim. Foi bem preparado aqui pela nossa produção, que mais uma vez está de parabéns, está todo mundo ali olhando o programa. Olha só, doutora, a gente quer saber agora, tem alguns tipos, né, dessa doença, da esporotricose. Se você pudesse falar para a gente, eu vou tirar aqui a primeira plaquinha, essa seria a esporotricose cutânea, né? Como que seria ela? Então, a forma cutânea, né, ela é a mais comum. Na verdade, essa é a forma mais comum da doença, ela realmente acomete, né, a pele e é como a gente estava mostrando no início, né, geralmente ela vai acometer mais os membros, ela gera, né, aquelas úlceras, aquelas feridinhas que podem vir como nódulos ou caroços também e formar aqueles cordãozinhos que a gente falou. Então, a forma cutânea e a forma linfocutânea, quando esses nódulos eles vão se espalhando através dos vasos linfáticos, é a forma realmente mais comum. Pelo menos 75% dos casos de esporotricose vem dessa forma. Legal. Vamos ver aqui um outro, doutora, que seria o pulmonar. Como que ele afeta nesse caso? Isso. Então, a forma pulmonar, ela é uma forma extremamente rara, tá? Ela tem mais ou menos de 2% dos casos, que são estas formas extracutâneas, é bastante rara, né? E ela realmente se transmite pela inalação, né, da poeirinha por fungo. Isso é importante saber, por quê? Porque às vezes a gente tem gatinho em casa que pode ter essas lesões que a gente vê só, por exemplo, como feridinhas no focinho, só que ele tem também algumas lesões dentro da via respiratória dele. E às vezes o gatinho ele espirra, você não entra nem em contato com a lesão, mas na verdade o esporo que saiu através do espirro do gatinho, ele pode entrar em contato com a mucosa do corpo, ou você pode inalar ela e você desenvolve a forma pulmonar. É bem menos frequente, como eu falei, e geralmente mais em pessoas imunodeprimidas. Muito bom, já estou ansioso aqui para tirar a última plaquinha. Essa forma seria, né, esse tipo de esporotricose seria disseminada. Quais as características dela? Certo, então a esporotricose disseminada, ela é espalhada, né, pela corrente sanguínea. Então o funguinho entrou, quebrou a barreira da pele e ele foi navegando pela corrente sanguínea. E é o tipo mais evoluído, né, da doença, mais complicado, ela atinge pessoas com imunidade baixa, geralmente, e ela pode se disseminar através da corrente sanguínea para qualquer lugar.
a gente pode começar a ter uma lesão no membro, ir para a cabeça, ir para os membros inferiores e também ir para até os ossos, as articulações. Ela pode se desenvolver em qualquer lugar do organismo realmente. E essa é outra que também é mais comum, né, em pessoas, por exemplo, transplantadas, que usam quimioterapia e tudo mais. Nossa, a gente percebe aí, doutora, que é bem séria essa doença, né? Tem que ficar de olho aí nos animaizinhos ou em qualquer sinal que aparece no nosso corpo também. E teria um tratamento para essa doença? E como seria esse tratamento? Perfeito. Sim, tem tratamento e justamente se a gente quer evitar, por exemplo, que uma doença que inicialmente ela é cutânea, que está tudo restrita à pele e tudo mais, ela se dissemine, a gente tem que tratar, né? Porque se a gente não trata, ela pode complicar e gerar este outro tipo de manifestação. Mas sim, existe tratamento, que tem um índice de cura muito bom, inclusive, né, de praticamente mais de 90%, considerando pacientes que tomem direitinho. É um tratamento que é simples, porém ele é bem prolongado, que é uma coisa que temos que sempre explicar ao paciente, que ele não vai ser curado em uma semana ou duas, para não gerar falsas expectativas. É um tratamento que dura de 3 a 6 meses, e nos casos mais complexos, inclusive até 1 ano, tomando as medicações antifúngicas, né, que é o itraconazol, temos outras medicações também para esse tipo de casos, mas tem que ter um acompanhamento e são medicações que sim estão disponíveis, né, em centros de referência, através do SUS também, para poder fazer tratamento e acompanhamento. E é importante, né, sempre ir a esses locais, por quê? Porque eles contatam, por exemplo, agentes comunitários para que façam orientações, para que pesquisem, né, as redondezas do bairro, tudo mais, para poder melhorar a situação do ambiente e tudo mais. Não, e é muito interessante, doutora, porque não adianta também a pessoa tomar a medicação, fazer o tratamento, sendo que o foco está ali ainda, por exemplo, na casa dela, se o gatinho estiver contaminado. Então, também tem que levar o bichinho no veterinário, né, fazer todo o cuidado com ele também. E existe alguma vacina também, doutora? Alguma coisa assim para evitar essa doença? E quem pegou essa doença pode pegar mais de uma vez ou pegou uma vez já está livre, não pega mais? Então, lamentavelmente ainda não existe nenhuma vacina disponível para poder evitar a esporotricose, mas lamentavelmente, quem teve a doença sim pode pegar de novo. Embora um indivíduo trate de forma certa, só que se ele não cuida da questão do ambiente, ele se expõe novamente ao fungo, ele sim pode apresentar uma reinfecção, pode apresentar a doença novamente. Então é importante fazer as medidas de contenção e prevenção. Então, você falou em prevenção, né, doutora? Qual seria a prevenção para os olha só. É difícil falar, né? Esporotricose humana. Qual que é a prevenção, doutora? Então, acho que a primeira parte da prevenção estaria na parte da educação, né? A gente precisa divulgar, porque assim como vocês, tem muitas pessoas que realmente nunca tinham ouvido falar sobre essa doença. E é tão comum e é importante, e ela é uma pandemia, mas é uma epidemia que já está consolidada faz muito tempo nessas regiões, né? Especialmente do Rio de Janeiro, região metropolitana de São Paulo, Triângulo Mineiro. Então, são lugares que realmente têm já consolidado faz anos e a doença continua só aumentando. Então, precisamos divulgar mais informação, alertar, né, a população, a profissionais de saúde, palestras de zoonose, doença. Para quê? Para que exista uma limpeza, né, dos ambientes. É importante que se alguém vá fazer atividades que envolvam manuseio de material proveniente do solo e plantas, que usem luva, roupas de mangas longas, um bom calçado, botas para trabalhos rurais. Sempre tentar, se alguém tiver um gato, por exemplo, ou tiver um animal doméstico, sempre ficar vigiando a situação do animal, se ele está com alguma lesão, tentar que, se eles são animais domésticos, que eles fiquem em casa, né? Tentar evitar que eles fiquem saindo para entrar em contato, né, com o ambiente contaminado ou com brigas de outros animais na rua, que eles podem ficar levando a lesão para casa. E outra coisa importante que eu acho nos gatinhos especialmente é a questão de tentar castrar eles. Por quê? Porque isso evita que eles tenham que sair também em busca, né, de outros animais para fora da casa e tudo mais. Tá bom? E outra coisa importante, né, se o animal morre, ele tem que ser incinerado também. Ele não pode ser
nem jogado no lixo, nem pode ser enterrado, né? Porque aí você está propagando também a doença no ambiente aí do solo. Com certeza. É verdade, hoje as prefeituras já têm, né, a parte ambiental, se você ligar, eles recolhem os animais para fazer esse trabalho. E outra coisa que é importante lembrar também, doutora, às vezes tem animais comunitários, né? Você está numa rua que às vezes tem muitos gatos e tal. Chama o pessoal da vigilância sanitária, zoonoses, né? Para poder fazer ali uma inspeção para garantir a segurança da sua casa, da sua família e dos seus vizinhos também, não é mesmo? Com certeza, Flavinha. Doutora Odeli, a gente quer te agradecer por trazer esse assunto tão diferente, importante e relevante para a gente. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer, viu? Você cuida, né? Olha, e a doutora Odeli, ela sempre participa de lives com assuntos diversos de saúde. Então, se você quiser acompanhar de perto, é só seguir o Instagram dela, que é @odenicole. Eu acho que é mais fácil decorar assim, @odenicole. Tá certo. Flavinha, olha só, vamos treinar esse nome? Vamos, Repete você aí. de casa junto com a gente. Vamos repetir, vai lá. Vamos aqui, ó. Esporotricose. Vamos apontar assim, ó. Soletra. Esporotricose. Pronto, agora ninguém eu acho esquece que agora mais. a gente não esquece, não erra. Com certeza. Flavinha, tem muita coisa boa hoje no programa, viu? E no próximo bloco, você sabe, você conhece o quadro claramente aqui do programa, vai abordar como se livrar de um quadro profundo de depressão após uma separação. O que fazer com a pressão psicológica de um ex? E a crise de pânico? Como resolver esse problema? Essas são algumas das perguntas que o Dr. César Vasconcelos responde aqui no Claramente. E ainda hoje tem receita, aquela receita gostosa, viu? Hoje tem torradas com pasta de alho. O Vida de Saúde, olha só, tá na sua tela, já dá para ver um pouquinho aí do que você vai ver, do que você vai aprender. Uma receitinha fácil que você vai poder fazer na sua casa. Daqui a pouquinho, a gente volta já.